Eu quero pregar para vocês a primeira palavra que eu ministrei no ano de 2020. Eu falei que ia fazer isso, e hoje eu peguei a palavra, revisei, rebusquei, mudei algumas coisas, porque já temos o resultado de 2020. Quantos dizem amém? Muitas coisas já aconteceram para nós em 2020, e é hora de nós fazermos não só um balanço, mas também como de checarmos as nossas posições. Quando eu preguei esse texto no dia 14 de janeiro, no início do ano, a primeira palavra que eu preguei com o título Viva o Desafio, Rompendo Limites. Este ano é o ano profético. O bispo Robson deu para nós uma palavra que era o ano de romper limites, de desafios e de romper limites. E a pergunta que já cabe é: você rompeu limites na sua vida, na sua história? Quais limites você rompeu? Quais limites você ainda não venceu? Que situações ainda estão te segurando, estão te impedindo de superar desafios, alcançar metas, vencer em cada detalhe da tua vida? Amém? Esse ano eu rompi limites até nas pregações, né? Eu estava contando hoje, eu fui usado por Deus para editar 80 palavras, 80 ministrações, 80 novas palavras. Eu preguei esse ano. Eu preguei mais do que isso. Nas viagens, às vezes você repete palavras, quando vai numa igreja ou noutra, vai visitar, você utiliza uma palavra novamente. Mas eu fui usado por Deus para montar, para edificar 80 vezes mensagens de Deus para a igreja. Isso é romper limites, amém? E esse texto que eu quero ler com vocês está no livro de Lucas, capítulo 9, de 57 até 62, e o título desta palavra de hoje é: Vença desafios rompendo seus limites, porque você deve ter vencido já muitos, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Som, amém. Então vamos ler juntos. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Indo eles caminho afora, alguém lhes disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, as aves dos céus ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. E ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém? Curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da tua palavra, diante da força, da unção da tua palavra. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Ó Deus, ainda dá tempo de rompermos limites neste ano. Ainda dá tempo, ó Deus, de nos fortalecermos em Ti, de crescermos, de, ó Deus, alcançarmos posicionamentos que o Senhor tem para cada um de nós este ano, para que possamos, ó Deus, no próximo ano, não só avançar, não só conquistar, não só romper, mas receber, ó Deus, os benefícios das Tuas providências a respeito das nossas casas, lares, famílias, saúde. Senhor, nós queremos declarar em nome de Jesus que nós somos dependentes de Ti, que nós nada podemos fazer sem a Tua presença.
e porque a tua palavra é viva e eficaz, mais cortante que a espada de dois gumes, que penetra ao ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, apta para nos fazer discernir, perceber os propósitos do teu coração. Nós nos asseguramos, nós nos alinhamos com a tua palavra, nós chamamos a existência, a força, a unção da tua palavra sobre, ó Deus, as nossas vidas, sobre a igreja, sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada família. Eu profetizo a força da tua palavra para que se cumpra o teu querer, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável a nosso respeito, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Glória a Deus. Esse texto é um texto muito significativo, não só para a minha vida, mas como também para o meu ministério. Quantos estavam aqui em janeiro, quando eu preguei essa palavra a primeira vez? Tem alguém que estava aqui? Ninguém, só o André? Quando eu preguei essa palavra, eu falei que esse texto foi a primeira mensagem que eu preguei na minha vida. O primeiro texto, a primeira palavra que Deus me deu, quando Ele me colocou atrás de um púlpito, lá em Goiânia, em 2003, meados de 2003, eu já pregava nas células, eu já pregava nos revisões de vida, eu já pregava em algumas reuniões maiores, macrocélula e etc. Mas a primeira vez que eu estive neste lugar, atrás do púlpito, foi este texto que eu preguei. E eu glorifico muito a Deus por esse texto, porque ele é muito forte, ele tem muito a ver com a minha vida, com o chamado e com o meu ministério, e eu quero que tenha a ver com a tua vida também, em nome de Jesus. Esse texto relata, ele conta a história de Jesus, quando ele voltava de uma jornada, de uma missão, juntamente com seus discípulos, retornando para Jerusalém, indo para cumprimento da palavra de Deus. Jesus estava se entregando para o maior desafio do seu ministério, que era exatamente se entregar para ser exposto, morto, crucificado. Jesus ia para Jerusalém, e Jerusalém é a igreja. Quantos dizem amém? Jerusalém é um lugar de entrega, porque Jesus fez isso por nós. Jerusalém é um lugar onde eu e você não temos a vida tão calma, tão mansa. Como assim, pastor? Eu pensei que na igreja tudo ia ficar tranquilo. Claro que aqui você vai se sentir em casa, protegido. Claro que aqui Deus vai te abraçar. Claro que aqui Deus vai restaurar a tua vida, a tua história. Mas saiba que em Jerusalém, diga, em Jerusalém, é um lugar de sacrifícios. É um lugar onde você não vai fazer mais a tua vontade. E a pergunta é: quem te chamou para estar em Jerusalém? Quem foi? Quem te chamou? Quem te trouxe para Jerusalém? Porque Jerusalém, diga, Jerusalém é um lugar de sacrifícios, de entrega, de morrer para as minhas próprias vontades, para os meus desejos, para as minhas paixões. É um lugar onde eu vou me entregar para servir, para honrar a Deus, para trazer a glória de Deus sobre a minha vida. Ou você acha que você vai viver a glória de Deus de qualquer jeito? Eu quero te dizer com todas as letras que não funciona assim. A glória de Deus vai vir sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua casa, sobre a tua família, quando você se entregar. Que tanto, pastor? Só 100% está bom. 100%. O reino de Deus exige isso de nós. Exige um nível de entrega. Exige uma aliança, um compromisso. Quantos dizem amém? Muitos falavam para Jesus: eu vou contigo até o fim. Eu vou te seguir, Senhor. Eu vou te servir. E aqui na igreja não é diferente. Eu falei em janeiro e vou repetir: quando eu escuto essa fala, eu me arrepio por dentro. Porque aonde estão essas pessoas? Aonde estão? Aqueles que dizem: eu vou contigo até o fim. E eu quero te dizer,
Sabe por que eles não estão aqui? Porque não romperam seus limites em 2020. Você que está aqui é porque você rompeu muitos limites. Você venceu muitas áreas, dificuldades da tua vida. Por isso você continua estando aqui. O ano foi extremamente difícil, o ano foi estreito, o ano foi apertado. Pessoas acharam que não chegariam com vida no final do ano. Sim ou não? Passou isso na tua cabeça? Eu me lembro quando nós saímos de casa, quando baixou a pandemia e os decretos de que ninguém poderia mais andar na rua, fazer isso, fazer aquilo. Eu, o Esdras, o Wagner, saímos de casa e vínhamos aqui gravar a palavra. Tinha horas que eu tinha até medo. Foi difícil no começo pregar. A Jaque também vinha algumas vezes. Era difícil pregar para ninguém, para as câmeras, para as cadeiras. Mas nós fomos rompendo limites. Nós fomos vencendo etapas, tempo de Deus, circunstâncias. Nada acontece por acaso. Posso ouvir um amém? Nada. Você não vai conseguir vencer os propósitos de Deus se você não passar por caminhos estreitos, por aflições. E esse ano foi um ano de extremos desafios, extremos caminhos estreitos. E se você está aqui, é porque você, junto conosco, venceu muitos deles, em nome de Jesus. A pandemia separou os homens dos meninos. Quantos entendem o que eu estou falando? A pandemia fez uma separação entre o joio e o trigo. Eu preguei sobre isso no início da pandemia. A pandemia separou aqueles que são realmente marcados por Deus e os que não são. A pandemia separou aqueles que são servos, que têm um coração de servos, para os entusiastas, aqueles que são admiradores das coisas do reino de Deus. E é diferente você ser um admirador e ser servo, que se submete, que paga um preço, ainda que doa, ainda que haja um caminho muito estreito e que isso exija muito de nós. E assim é o caminho com Deus. Quantos dizem amém? No verso 58, vamos ver o que diz lá no verso 58. Jesus respondeu: as raposas têm os seus covis, tocas, grutas, lugares de proteção. As aves têm os seus ninhos, lugares para onde retornar, lugares de descanso. Mas o Filho do Homem não tem descanso. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Na época da pandemia, eu garanto que nenhum de nós queria estar aqui pregando a palavra, nem fazendo louvor, gravando mensagem. Nós queríamos estar em casa. A primeira sensação que veio foi de muito medo, de muito temor. Mas o bispo nos direcionou, o bispo Rodovalho, o bispo Cristiano: olha, vocês vão fazer assim, os cultos passam a ser via YouTube ou redes sociais, gravem as palavras, enviem para os seus discípulos. E nós cumprimos. Foi um desafio que nós rompemos, e foi um desafio árduo, porque durou muito tempo. Eu me lembro de uma fala que eu tive com Esdras. Falei assim: eu já não aguento mais pregar para ninguém, para as câmeras, para as cadeiras. Era difícil, constrangedor, mas Deus sabe todas as coisas. Não tinha como parar, não tem trégua. Se você deseja romper limites, quantos querem romper limites? Você precisa vencer seus próprios desafios emocionais, suas carências, suas dúvidas. Não pare, siga em frente, vença as tuas dores. Vencedor é aquele que vence dores. Vença as tuas dores, se supere. A missão jamais acabará, não tem fim. A missão não tem fim, não tem trégua. Eu falei para vocês, eu preguei 80 mensagens esse ano, 80 mensagens nós montamos esse ano.
pregar, acredito que mais de 100 vezes, encontros, renovo, revisão de vida. Quantas palavras eu preguei o ano inteiro? Células, não estou contando as das células, gente, só de igreja isso, fora células. Jesus disse: siga-me, siga Jesus. Se você quer ser alguém que rompe limites, sirva e siga Jesus. Abra mão dos teus sonhos, abra mão dos teus desejos. A palavra de Deus nos ensina a sonhar os sonhos de Deus. Quantos dizem amém? Quando eu sonho os sonhos de Deus, Deus realiza os meus. Aprenda isso. Quantos têm sonhos? Se você sonhar e realizar os de Deus, quem vai realizar os teus é Ele. Quantos sonhos você teve realizado este ano? Ou você viveu pesadelos? Pensa sobre isso. O que se tornou, na verdade, real na tua vida? O que é que os céus fizeram conexão com a terra e se tornaram real na tua vida? Porque quando eu aprendo a viver os sonhos de Deus, a realizar as coisas de Deus, os propósitos do Senhor não só se cumprem na minha vida, como Ele me acrescenta, Ele realiza coisas que eu não esperava. Projeta Lucas, capítulo 9, verso 26, o desafio do reino de Deus. Por isso que eu digo que aqui é um lugar de sacrifício, é negar a si mesmo, as suas vontades. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai, dos santos anjos. Negue-se a si mesmo, diz o texto, tome a sua cruz, siga o Senhor, faça a vontade de Deus. Quando você faz a vontade de Deus, isso te faz romper limites. Não são os teus desejos que te faz vencer, são os de Deus. Quando eu faço a vontade de Deus, quando eu me supero espiritualmente, quando eu realizo aquilo que Deus me chamou a fazer, eu estou rompendo limites na minha vida, trazendo vitória, diga vitória, conquistas, salvação para a tua vida, para a tua casa, para a tua história, para a tua família. É isso que te faz vencer. Jesus disse: aquele que quiser salvar a si mesmo, este se perderá. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, se aproprie das responsabilidades que Deus te deu. E cada um de nós tem algumas responsabilidades diante de Deus. Não adianta eu querer chegar aqui e fazer o louvor para Deus. Eu arranho muito mal, mas Deus me chamou para ministrar, para pregar, estar à frente da igreja. Esse é o propósito de Deus na minha vida. Não adianta eu querer tocar teclado, eu nem sei tocar. Deus deu uma responsabilidade ou algumas responsabilidades para cada um de nós. Cumpra aquilo que Deus te chamou a fazer. Quantos dizem amém? O verso 24 diz assim: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por minha causa, e não é perder, é ganhar, cumprir o propósito é ganhar, esse salvará. Quantos querem salvar a sua vida? Cumpra a vontade de Deus. Não faz a tua não. A tua não te leva a lugar nenhum. Os teus desejos, o desejo da tua carne, pode te fazer perder a salvação. O desejo da tua carne pode te afastar dos planos e dos projetos de Deus. Um discípulo disse para Jesus, volta lá, Lucas 9:59, deixa primeiro ir sepultar meu pai, deixa eu fazer as coisas que eu tenho que fazer para a minha vida pessoal primeiro. É isso que ele estava falando.
Jesus disse: não, segue-me. Ele falou: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. E eu quero perguntar: quais são as prioridades da tua vida? Se você está chegando no final do ano, não rompeu limites em áreas da sua vida, em várias áreas ou algumas áreas, pense sobre as prioridades que você estabeleceu. Aliás, eu quero ir mais fundo. Como ou com que critério você estabelece prioridades para a tua vida? Quais são os critérios que te fazem peneirar as prioridades, as tuas escolhas? Jesus disse: vai, primeiro, anuncia o reino de Deus. Vai, primeiro, não é depois, não é em segundo, não é em terceiro. Vou resolver minhas coisas primeiro, depois eu faço a vontade de Deus. Eu não estou em tempo ainda, pastor. Vai, não sou eu que estou te dizendo, é a palavra de Deus. Vai, primeiro, prega o reino de Deus, anuncia. Um outro discípulo falou assim: deixa eu colocar minhas coisas em ordem. Põe o verso 61. Deixa eu colocar minha vida em ordem, para depois te servir. Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir dos da minha casa. Ele falou assim: deixa eu colocar minha vida em ordem primeiro. Deixa eu me preparar para te servir. Deixa eu me preparar, eu vou me organizar para te honrar. Amados, faça a vontade de Deus sempre em primeiro lugar. Se você quer romper limites, não só no ano profético de 2020, porque os limites desse ano foram para este ano. Quantos dizem amém? O ano que vem tem outros, talvez muito maiores, e eu acho que vão ser. E eu e você vamos ter que chegar no final e na hora do balanço fazer conta de que vamos ser mais exigidos, vamos ter que romper outros limites maiores, que vão exigir um nível de entrega ainda maior, um sacrifício maior, um amor maior, uma compaixão maior, uma entrega maior. Quantos dizem amém? Rompa os seus limites, porque Deus vai te ajudar, com certeza, em todas as demais coisas. Mateus capítulo 6, verso 33. Priorize o reino de Deus. Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vão ser acrescentadas. Quantos têm sonhos, realizações pessoais? Deus vai te dar cada uma delas. Pode ter certeza, não tenha dúvida. O reino de Deus é um reino de bondade. Quantos dizem amém? É um reino de benefícios, mas eles não acontecem gratuitamente. Eu orei com uma pessoa esses dias, e a pessoa foi curada, recebeu um milagre, mas eu não vejo ela na igreja. E falei com a Dani: meu Deus, precisou do milagre, bateu na porta da casa do Senhor, recebeu o milagre e não volta. Quem você busca neste lugar? O que é que você veio buscar este ano na presença do Senhor? Muitos vêm buscar respostas, milagres, restauração de lar, de casa, de casamento, saúde, mas na hora que acontece o milagre, esquecem do operador do milagre, do realizador. E a palavra de Deus, ela é clara: busca em primeiro, diga em primeiro lugar, o reino de Deus. As outras coisas Ele é que vai te dar, Ele que vai realizar, Ele que vai te curar, Ele que vai restaurar a tua vida, teu casamento, teu lar, tua família. Ele quem vai regularizar tua história financeira, Ele quem vai limpar teu nome, todas as coisas. Eu me lembro de um pastor que uma vez foi pregar lá em Brasília, numa celebrações, e ele falou: quem tem problema no nome? E poucos tiveram a coragem de levantar as mãos. Era um pastor dos Estados Unidos, e eu levantei a mão,
do meu lado falaram assim: você tem tanto problema no nome que não adianta nem levantar a mão. Falaram isso para mim, eu vi isso. E aí, passado um tempo, meu nome ficou limpo, totalmente limpo. Eu tinha problemas do passado, escolhas erradas, decisões equivocadas mancham a tua vida, a tua história, seja no mundo natural, seja no mundo espiritual, contaminam. Todos nós chegamos assim diante de Deus, mas se você buscar, diga buscar, o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar, todas as coisas vão ser acrescentadas na minha vida. E buscar o reino de Deus e a sua justiça é ser honesto, justo com você mesmo. Ontem eu fui orar com uma pessoa e Deus me deu esse texto, e eu falei: buscar o reino de Deus e a sua justiça exige uma disponibilidade de ser justo, íntegro, correto consigo mesmo e com tudo que está em torno da tua vida. Seja justo com o chamado de Deus. Pensei que eu ia ouvir um amém. Seja justo, porque aquele que te chamou espera uma resposta. Seja honesto, seja íntegro com todos, com a igreja, com o chamado, com o propósito, com o reino de Deus. Ser justo é ser verdadeiro e simples. As pessoas acham que é muita coisa, mas não é, é só você cumprir o chamado, o propósito, desejar ao teu próximo aquilo que você já alcançou, aquilo que você conquistou, desejar para o próximo aquilo que você anseia para a sua própria vida pessoal. Buscar o reino de Deus, colocá-lo em prioridade, te leva a romper limites que você nunca imaginou. Eu me lembro, quando eu me converti, eu falei: tá bom, eu vou ser irmão, mas nunca que eu vou dar dinheiro na igreja, nunca. Eu falava: dar dinheiro para pastor. Olha a minha ignorância. Eu nunca vou fazer isso. Pregar a palavra, gente, sinceramente, eu só vislumbrei isso quando eu passei pela revisão de vidas, e Deus teve um momento comigo em particular, e falou: eu estou te chamando para ser pastor. Aí eu assustei. Na volta do meu revisão de vidas, me colocaram aqui pela primeira vez para dar testemunho. Eu chorava, estava impactado pela palavra, e eu falei: eu vim para servir a Deus, e o que Deus quiser, se Ele quiser que eu seja pastor, eu vou ser. Eu nunca tinha lido a palavra, eu tive que romper limites para cumprir o propósito, ser simples, negar-se a si mesmo, retira pecados da tua vida. Cumprir o propósito, o chamado, te blinda, te protege. Entenda isso. Cumprir o chamado te protege, te direciona, te guarda, baliza os teus caminhos, as tuas decisões, as tuas escolhas. Quantos dizem amém? Quantos querem romper muitos limites ainda esse ano? Lucas, capítulo 9, verso 62. Canta um bom perfume. Lucas, capítulo 9, 62. E eu quero terminar minha palavra lendo esse versículo com vocês. Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto, digno do reino de Deus. Não tem como você colocar a tua vida à disposição do reino para servir a Deus e achar que dá para olhar para as coisas lá de trás e ter desejos, saudades por aquelas coisas. Não tem jeito. A conversão
conversão te tira, remove a tua vida do Egito e te traz para a terra da promessa, Canaã. Quantos dizem amém? Tira você da morte, tira você do pecado, das drogas, das bebedices, das festas erradas, da prostituição, do adultério. A conversão te tira das esquisitices, das doideiras do homem, dos achismos equivocados. Mas o compromisso, a aliança com o reino, te traz santidade. Eu falo para esse povo aqui direto: a aliança com o altar traz santidade na tua vida e remove o Egito de dentro de cada um de vocês. Você sai do Egito geograficamente na conversão, mas o Egito sai de dentro de você quando você cumpre o propósito, quando você cumpre a aliança, quando você entende o que Deus quer da tua vida, e você deseja e decide negar-se a si mesmo, a si próprio. E esse chamado não é só meu, é teu, é de cada um de vocês. Você não vai conseguir romper limites se você não der o segundo passo. O primeiro você já deu, a conversão, a vida mudou. E agora? Decida, escolha a santidade, a aliança, o compromisso. Você quer ser honrado? Quem quer ser honrado aqui por Deus? Honre o Senhor, honra o chamado, honra o propósito. Deixa Ele remover as marcas, deixa Ele remover as consequências, as impregnações, as influências que o Egito gerou na tua vida. Nenhum de nós, ninguém que entrou, que pôs a mão no arado. Quantos conhecem o arado de Deus? Deixa eu te mostrar o arado. Esse aqui é o arado do Senhor. Ninguém que põe a mão no arado, que conhece a verdade e o projeto de Deus, é digno se ficar olhando para trás com saudosismo, com melancolia no seu coração. É impossível esse povo subir aqui e adorar o Senhor se eles pensarem nas coisas lá de trás. Você não vai conseguir romper limites, áreas da sua vida, se você não negar-se a si mesmo, seus desejos, abrir mão. Foi bom enquanto durou, pastor? Foi. Você era doidão que nem eu, não era? Agora larga esse trem tudo, porque Deus te chamou para viver uma nova vida, uma vida limpa, íntegra, verdadeira, justa. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E eu quero dizer, quais são as respostas que você dá para você mesmo neste final de ano? Quais são? Que tipo de resposta você tem? Você cresceu? Pode começar o teu campo. Você cresceu? Aonde você está? Financeiramente, espiritualmente? Quais foram as suas conquistas? Conquistou muito? Ou perdeu mais do que tinha? Perdeu saúde, relacionamento, perdeu dinheiro. Quais foram os limites que você pensa que rompeu e na verdade perdeu? Você avançou? Tua vida foi transformada? Ou você está com saudosismo? Ai, pastor, não era tão bom aquele negócio. Eu vivia sem regra, sem limite, eu não tinha compromisso, eu não precisava ir na igreja, eu não precisava ser fiel, ser dizimista, ser ofertante. Quais são as respostas que você dá para você mesmo? Fecha tuas coisas, fecha teus olhos e pensa na tua história, na tua vida.
porque as respostas que vierem no teu coração revelam as tuas prioridades, como você escolheu e conduziu a sua vida. Ora choriandaralamanaya, rachuricantaralamanaya. Trata com a igreja, Pai. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, trata conosco nessa manhã.